Olá, graça e paz, família, auxílio ao Mestre. Tudo bem? Mais uma semana se passou e estamos nós aqui mais uma vez para ministrar o estudo da Escola Bíblica Dominical das nossas igrejas que fazem uso do material da CPAB. Por sinal, muitas igrejas e irmãos têm postado aí a dificuldade em adquirir a nova revista da CPAB. Então, eu me coloco aqui para fazer esse trabalho, para auxiliar os irmãos. Os meus comentários que são expostos aqui, eles divergem um pouco daquele colocado pelo comentarista, porque eu procuro abordar uma linguagem que esteja mais acessível para a compreensão dos irmãos. E nem sempre nós vemos esta preocupação por parte daqueles que estão escrevendo, elaborando, produzindo a revista. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 5, Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. A lição de hoje é uma lição maravilhosa, é uma lição gostosa de estudar, é fácil de compreender, porque vai lembrar-nos que nós somos libertos do pecado para vivermos uma nova vida em Cristo. Então, uma das características daquele que realmente teve um encontro com Cristo é a nova vida que ele vive. Ele fazia e não faz mais. Ele praticava e não praticava. Porque hoje ele vive uma nova vida em Cristo Jesus. É sobre isso que nós estaremos falando na lição de hoje. A antiga natureza morta em ofensas e pecados. Nesse primeiro tópico, nós vamos destacar aqui a antiga natureza morta em ofensas e pecados. Que natureza é essa? Outrora, quando nós não tínhamos Jesus na nossa vida, nós tínhamos uma vida marcada por ofensas a Deus e uma vida de pecado. Muitos de nós não sabíamos, muitos de nós vivíamos numa religiosidade, achávamos porque não bebia, não fumava, não fazíamos determinadas coisas, nós não estávamos ofendendo a Deus. Então nós vamos compreender nesta lição como era essa nossa antiga natureza. Ela era uma natureza morta em suas ofensas e os seus pecados contra o Criador, contra o Deus Todo-Poderoso. Nossa condição anterior. A entrada do pecado no mundo afetou diretamente toda criatura, em especial o ser humano. Por mais que esse possa dizer que é livre para fazer o que quer, ele não tem uma compreensão de que é escravo do pecado e que não consegue se libertar. Este ser escravo do pecado não consegue discernir a ação de espíritos malignos que atuam diretamente ou indiretamente em seu modo de pensar, viver e sentir. Os demônios não obrigam o homem a pecar, mas estes, por sua vez, podem escravizá-lo, a ponto deste homem se aprofundar nas mais densas trevas. Então, nós vamos analisar aqui como era a nossa condição anterior. Meu amado, desde a queda de Adão e Eva lá no Jardim do Éden, nós compreendemos que todo o gênero humano, a espécie humana, herdou essa natureza pecaminosa, tá bom, meu amado? Então, isso nos foi transferido, esta maldição. Então, nós compreendemos que nós somos pecadores por condição, porque nascemos nessa condição, que é o pecado original, entendeu? E também pecadores por experiência, por escolha, opção. Nós optamos em pecar.
Então nós não podemos jogar toda a culpa lá em Adão e Eva, uma vez que nós também fazemos escolhas. Então, nosso antigo estado, por mais que nós pudéssemos dizer que nós éramos livres para fazer o que quer, porque eu também pensava assim, eu era livre para fazer o que eu quero, não era escravo de nada. Eu tinha liberdade plena de fazer o que eu queria. Só que, verificando as Escrituras Sagradas, nós observamos que o homem sem Jesus, escravo do pecado, ele não tem uma compreensão de que ele é escravo do pecado e que não consegue se libertar. Primeira coisa, você para buscar a cura de uma enfermidade, primeiro você tem que estar ciente de que você está enfermo. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo é você compreender que você é pecador. Aí é que está a dificuldade. Nós não compreendíamos esta verdade. O segundo passo é buscar a cura, a libertação, alguém que possa resolver. Então, o homem sem Jesus, ele é escravo do pecado e não consegue ter uma dimensão da escravidão na qual ele se encontra, ou tampouco ele consegue se libertar. E eu destaco que esse ser escravo do pecado não consegue discernir, compreender que nos seus vícios, nas suas práticas, nos seus desejos, nas suas vontades, nos seus pensamentos, nas suas filosofias, ideologia, naquilo que ele acredita ser a sua política de vida, há uma interferência direta ou indireta da ação de demônios. Demônios que operam na sua vida, que levam-no a ser escravo da bebida, que levam-o a ser escravo do álcool, que leva a ser escravo do vício do cigarro, da maconha, da heroína, da cocaína, do crack e de tantas outras drogas. Agora eu vou destacar o seguinte: os demônios, meu irmão, eles não obrigam ninguém a pecar. Porque se os demônios obrigassem alguém a pecar, todos nós seríamos pecadores, ficaríamos lá no lixo do inferno. Então o demônio não obriga ninguém a pecar, tá bom? Mas agora precisamos destacar o seguinte: mas eles podem escravizar o ser humano ou o pecador de uma forma tão terrível de levá-lo às mais densas trevas, como foi o caso daquele gadareno. Como aqueles demônios entraram naquele rapaz, que era uma legião de demônios, a Bíblia não relata. A Bíblia fala que ele entrou num estado tão miserável, mas tão decadente, numas trevas absolutas, que ele não tinha mais consciência dos seus atos. A pessoa, o demônio, ele não obriga a pessoa a pecar, mas a pessoa fica tão oprimido, tão possesso de demônios, que ele está escravo e ele precisa de uma libertação. Assim foi, talvez, na minha vida, na sua vida ou na vida de alguém que você conheça, mas que Jesus libertou do vício, da droga, libertou da possessão demoníaca e a pessoa hoje é livre para servir ao Senhor. Amém, meu amado? Nossas ofensas e pecados. Olhar para trás, lembrar de onde Deus nos tirou e a vida de miséria que vivíamos é fundamental. Isto quebra nosso orgulho, altivez e vaidade. Antes de nos rendermos a Cristo, éramos todos pecadores e escravos de práticas pecaminosas que imperam na sociedade hoje. Satanás conseguia fazer com que não enxergássemos nossa real condição de inimigos de Deus. Ele se valia de falsas religiões e ideologias como um paliativo para aliviar a consciência de alguns, o que em nada mudava a condição do pecador e seu desfecho final, a condenação eterna. Quando nós destacamos aqui, meu amado, as nossas ofensas e pecados, eu preciso entender o seguinte: uma coisa importante que eu acho interessante no carro, eu já destaquei em uma outra lição, é o retrovisor.
Você pode ter um carro 0 quilômetro, um carro muito possante, um carro importado e andar até 140, 180, 220 km por hora. É o que tem um alto desempenho. Mas uma coisa no carro que eu acho fundamental chama-se o retrovisor. Tem aquele retrovisor que fica lá dentro e tem aqueles do lado de fora. São 3, do lado direito, do lado esquerdo e o central. Aquele ali, ele aponta de onde nós viemos. E há muito crente, irmão, que está tão santarrão hoje que parece que ele quebrou os retrovisor espiritual dele. Ele parece que ele já nasceu anjo, parece que ele já nasceu santo, ele esqueceu de onde Deus o tirou. Ele esqueceu da miséria, da sarjeta, da podridão que Deus arrancou ele. E hoje ele está orgulhoso, soberbo, vaidoso. Então, meu irmão, olhar para trás é muito importante, fundamental para nós, porque isso quebra o nosso orgulho, a nossa altivez. Sabe por quê? Uma vez que Deus nos arrancou de lá, a soberba, a arrogância, ela pode nos fazer voltar para lá novamente, tá bom, meu querido? Então nós percebemos que antes que nós tivéssemos nos rendido a Cristo, todos nós éramos pecadores e escravos de práticas pecaminosas que imperam na sociedade. Então compreenda, o pecador que está lá fora na sociedade, que está bebendo, que está fumando, está prostituindo, homem com homem, mulher com mulher, balada, funk, noitada, droga, vício e tantas outras coisas, nós devemos olhar para eles com um olhar de compaixão. Eu sou fruto da oração de pessoas que intercederam pela minha vida, para que o Senhor pudesse me alcançar. Então nós precisamos saber de onde nós saímos, irmãos, para que possamos, irmãos, não ser dominados pelo espírito de arrogância, de soberba e orgulho. Há muitas pessoas hoje que são meros religiosos, arrogantes, orgulhosos, prontos a julgar e sentenciar aqueles que estão lá fora, que não estão inseridos dentro do nosso contexto da nossa igreja. Outra coisa, eu destaco que Satanás, irmãos, ele é um grande artista, ele é muito bom no que ele faz, porque ele conseguia fazer com que nós não enxergássemos nossa real condição de inimigos de Deus. Satanás trazia para mim e para você uma sensação de paz. Deus te ama, Deus é amor. Em certo caso, Satanás até pregava para a gente, dizendo, não, pecado não tem problema, Deus te ama, Deus é misericórdia, Deus é amor. O que ele fazia? Que nós não conseguíssemos enxergar a nossa real condição de inimigos de Deus. E como inimigos de Deus, irmãos, nós seríamos também julgados, sentenciados como inimigos de Deus. Então, como que Satanás muitas vezes ele fazia isso? Ele se valia de falsas religiões e ideologias como um mero paliativo para aliviar a consciência de alguns. Mas há muitos credos, religiões, ideologias e filosofias que vêm somente para aliviar a consciência do pecador, mas ela não resolve o seu problema real, meu querido. Ela não muda a condição do pecador e o seu desfecho final, que é a condenação eterna. Então nós vivíamos cegos, estávamos caminhando para a perdição, mas éramos incapazes de ter uma dimensão, uma compreensão da nossa situação caótica espiritual na qual nós nos encontrávamos. Mas graças a Deus que Ele nos convenceu, nos alcançou e hoje estamos libertos para a glória do Seu nome. Andastes segundo o príncipe da potestade do ar. Uma vez que fomos libertos das forças da maldade que operam neste mundo, devemos fazer de tudo para nos afastar de toda a prática que remonta este período tenebroso. Hoje em dia, o tempo que outrora era dedicado à palavra e à ação do Espírito Santo na igreja,
tem sido substituído por shows, artistas gospel e práticas mundanas. Satanás, por intermédio do relativismo moral, tem logrado êxito em perverter muitos que, estando na igreja, vivem como se ainda estivessem no mundo. A vida de santidade e o fervor espiritual têm sido substituídos pelas bênçãos materiais. Assim também ocorreu nos dias de Noé. Então a Bíblia fala que nós vivíamos segundo o príncipe da potestade do ar, ou seja, nós vivíamos segundo a vontade de Satanás, segundo a vontade do diabo. Então, meu querido, olha, eu vim do carnaval, eu vim do forró, vim da lambada, do trio elétrico, vim da dança, vim das noitadas, vim das orgias, eu vim de uma miséria, tá bom, meu querido? Então, eu devo hoje fazer de tudo para me distanciar de qualquer prática que relembre aquele período no qual eu vivia, tá bom, meu querido? Aquele período tenebroso, tá bom? Eu quero distância daquela vida. Agora, o que eu observo que está ocorrendo dentro do segmento cristão evangélico, principalmente na nossa denominação Assembleia de Deus? Hoje em dia, o tempo que era dedicado à palavra de Deus e a ação do Espírito Santo da igreja, porque houve um período que a Assembleia de Deus, ela tinha duas características fundamentais. Primeiro, a palavra de Deus que era pregada. Havia tempo para a palavra de Deus. Não é essa cantarola sem fim que a gente tem visto aí não, irmão. Coral, ciclo de oração, mocidade, adolescente, criança, grupo dos porteiros, vão agora cantar fulano. Não era isso não. Tá bom? Primeira coisa, vamos destacar. Isso aí veio para encher linguiça, irmão. Me perdoa a mais pura sinceridade. O tempo que era dedicado à palavra e o tempo que era dedicado à ação do Espírito Santo na igreja, irmão, esse tempo tem sido ocupado, preenchido. Ou seja, a gente não tem mais tempo para a palavra. O culto começa às 7 horas, em muitos lugares a palavra vai chegar 15 para as 9, 20 para as 9, 10 para as 9. E o dirigente tem a cara de pau aí, para mim tem que ter essa cara de pau. Nesse momento, nós estamos chegando no momento mais importante do culto, que é o momento de ouvir a palavra de Deus, Deus falando com a gente. Então significa que 1h45 fomos nós falando com Ele, nós fazendo a nossa apresentação. Então eu observo que esse tempo que era dedicado ao Espírito Santo, e a ação da palavra de Deus que transforma a vida do homem, ele hoje tem sido substituído por shows, porque os cultos são verdadeiros shows com artistas de plateia, o dirigente é o apresentador e os membros é uma plateia. Então o que nós temos visto é muitos shows. Artistas gospel não são cantores, não são louvoristas e adoradores, artistas gospel, aquela cantarola sem fim que, pelo amor de Deus, tem hora que dá vontade de ficar em casa e entrar na internet e assistir a algum lugar que tenha mensagem, que tenha palavra. E sem contar que temos também dentro da igreja práticas mundanas. Hoje tem dança, tem funk, hoje tem aí um carnaval de Jeová, hoje tem Halloween que quer introduzir no Brasil, tem igreja envolvida com esse satanismo, esse ocultismo. Então nós vamos ver, meu irmão, olha, se você vivia naquela vida de miséria, faça de tudo, irmão, para fugir daquelas práticas mundanas no qual você habitava antes. Eu fico olhando coisas que outrora eu praticava, inseridas dentro da igreja. Pessoas dançando, tinha um que imitando Michael Jackson, tem uns dando uns passinhos para lá e para cá, e diz que é Deus, irmão. Esse é o Deus desse século, irmão. Isso é coisa do inferno. Então vamos abrir os olhos, não vamos dar o amém, não. Nós temos que repudiar, meu irmão. Satanás, eu destaco aqui, e por intermédio da relativização moral,
Satanás ele se vale disso. O que é a relativização moral? Aí você vai conversar com essa geração mais nova agora, com a nova liderança, que não tem mais a ação de Deus, que não tem palavra para transmitir. Eles vão introduzindo as heresias e práticas mundanas dentro do culto, dentro do seio da igreja. Aí quando vai chamar, não, isso é relativo, porque Miriam também dançou diante de Deus. Ah, meu irmão, não vem com essa conversa furada do cão para cima de mim, não, tá bom? Ela dançou porque ela viu a glória de Deus, a manifestação de Deus. Mas aqui muitos estão dançando, colocando punk, hip hop, imitando Michael Jackson e tanta miséria e inovação que vai surgindo, que é para encobrir o tempo que era da palavra e o tempo que era dedicado à ação do Espírito Santo. E o Espírito Santo não precisa, meu irmão, de dançarino, pé de valsa, de gente sapateando para um lado, rodopiando para o outro. Não, meu querido. Satanás, ele tem conseguido perverter muitos que estão na igreja, mas vivem como se ainda estivessem no mundo. Vivendo uma vida de promiscuidade, de imoralidade, meu querido. Não tem problema, Deus só quer o coração. Se Deus só quisesse o coração, a Bíblia não fala que ele ia ressuscitar corpo, alma e espírito, tá bom, meu querido? No dia do arrebatamento. Então, a vida de santidade e o fervor espiritual, meu irmão, tem sido substituído pelas bênçãos materiais, assim como foi nos dias de Noé. Cadê a preocupação com o fervor espiritual? Cadê a preocupação com a santidade? Não há mais, irmãos. O que está ibope hoje é a busca pelas bênçãos materiais, as bênçãos efêmeras, passageiras, aquelas bênçãos que você bate na porta hoje pedindo e amanhã você precisa de novo. Então, mede-se a espiritualidade a partir das bênçãos materiais recebidas. E Jesus diz que nos dias de Noé o povo comia, bebia, casava e dava-se em casamento. Era uma geração que experimentou a prosperidade material, mas daquela geração toda, o que ocorreu? Somente Noé foi salvo, ele juntamente com a sua família. Então, nós estamos vendo isso. Se outrora nós vivíamos segundo o príncipe desse século, nós devemos afastar-nos daquelas práticas, irmãos, que lembram a vida que nós vivíamos. E essas misérias estão sendo introduzidas no seio da igreja, vivificados pela graça. Nesse tópico, nós vamos compreender que nós estávamos mortos. Vivificados é trazer vida àquilo que está morto. Tá bom, meu querido? E nós somos feitos nova criatura, nascemos de novo, retornamos à vida, uma vida com Deus pela sua graça e não pelo nosso mérito. Então nós vamos entender aqui a graça imerecedora de Deus, que é um favor de Deus, imerecido, mas aprove a Deus nos vivificar, trazer-nos à vida novamente para vivermos uma vida diferente, alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. A religião tende a tornar o homem confiante em suas obras de justiça, como se estas o fizessem merecedor da salvação. Em contrapartida, todos que não fazem parte desse grupo são julgados por estes religiosos. As Escrituras Sagradas nos ensinam que o amor de Deus para conosco não é em nada maior hoje por pertencermos a uma igreja. Deus nos amou quando ainda estávamos no erro. Ele nos tirou do lamaçal do pecado e da podridão moral. Éramos todos leprosos espirituais, mas a graça de Deus nos alcançou.
Então, o que é que nós compreendemos aqui? Alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Irmão, uma das piores coisas que existe é a religiosidade. Existe o Espírito de Deus que transforma a vida do homem e faz dele uma nova criatura. E esta pessoa que nasceu de novo, ele precisa manter contato com o Espírito Santo, comunhão com o Espírito Santo, porque a probabilidade dele se tornar um mero religioso ou ser possuído por um espírito de religiosidade é muito grande. Porque o religioso, irmão, que tem o espírito da religiosidade, ele praticamente se acha quase que merecedor da salvação. Ele coloca confiança nas suas obras de justiça, porque ele prega, porque ele ensina, porque ele dá o dízimo, porque ele dá uma oferta, porque ele fez isso, fez aquilo, fez acolá. Meu querido, a salvação, ela é pela graça de Deus, é dom de Deus, não é mérito nosso. E esse espírito de religiosidade, além de levar esta pessoa a confiar nas suas obras de justiça, porque eu sou bom, porque eu não faço isso, porque eu não faço acolá, meu irmão, a questão não é o que você faz ou o que você deixa de fazer. A questão é a condição que nós nascemos. Nós nascemos na condição de pecadores, tá bom, meu querido? E estas pessoas, elas têm uma facilidade muito grande, irmão, de julgar e sentenciar aqueles que não estão inseridos dentro do seu contexto religioso, dentro da sua instituição, dentro da sua denominação. Aquele que não observa os seus costumes, os seus usos, a sua forma de viver. Aí ele sentencia e condena. E a Bíblia nos mandou pregar o Evangelho e não condenar os homens. Então, cuidado com esse espírito de religiosidade, irmão. Nós somos salvos em Jesus Cristo. Eu exerço a minha mordomia cristã na Assembleia de Deus. Agora, uma coisa é eu exercer a minha mordomia. Outra coisa é eu ficar levantando a bandeira de uma denominação, de uma instituição, e não a bandeira do reino de Deus. O que é as Sagradas Escrituras, o que a Bíblia nos ensina? Que Deus nos amou, irmão, quando nós éramos ainda pecadores. O amor de Deus para com a minha vida hoje não é maior do que quando eu estava lá no chiqueiro do cão, no lamaçal do inferno, não, meu querido. Eu estava lá no Vale dos Leprosos, eu era leproso, sujo, fedorento, caindo aos pedaços, maltrapilho, abandonado, meu querido, no Vale dos Leprosos. E o meu Senhor foi lá no Vale dos Leprosos, me estendeu, me abraçou, tocou em mim quando eu era imundo e me deu uma nova vida e me fez uma nova criatura. Hoje eu vivo aos pés dele com sentimento de gratidão. Nunca esqueça de onde Deus te tirou e o que ele fez por você. Vivificados por sua graça. O termo vivificados faz alusão à nossa condição de mortos espirituais de outrora, para a nova vida que nos foi oferecida por Deus em Jesus Cristo. Todos nós estávamos no vale da morte. De lá ninguém, por mais que se esforçasse, conseguiria sair. Um dia, o amado das nossas almas se compadeceu e desceu até nós. Ele quebrou os grilhões do inferno, da morte e do pecado que nos prendiam. Hoje, não mais vivemos no vale da morte, mas reinamos com Jesus nas regiões celestes e, em breve, habitaremos com Ele para sempre. Então, o vivificados por sua graça, irmãos, ele faz aqui uma alusão, uma menção, uma ideia da condição que nós vivíamos antes. Se nós somos vivificados pela graça de Deus,
significa que nós estávamos mortos espiritualmente, mortos no pecado e escravos do pecado. Então, isto mostra que outrora nós tínhamos uma vida de miséria, uma vida de morte espiritual, tem nome que estava vivo, mas estava morto. E Deus nos trouxe para uma nova vida que nos foi oferecida por Deus através da pessoa do seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. Eu destaco também que todos nós, irmãos, vivíamos no vale da morte, não é no vale da sombra da morte, não, é no vale da morte mesmo, irmão. Estávamos todos mortos nos nossos delitos e dos nossos pecados. E de lá, ninguém, por mais que se esforçasse, conseguiria sair. Algumas pessoas até tentavam sair, abandonar, com o seu próprio esforço, com a sua própria capacidade, mas ninguém conseguia sair desse vale da morte. Agora, um dia, o amado das nossas almas, o nosso Senhor Jesus, aleluias, glórias ao nome do nosso Deus, ele se compadeceu, ele teve misericórdia de nós, que nós estávamos todos no vale da sombra da morte. E a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Pai enviou o Filho lá no vale da morte, irmão. E ele se despiu da sua glória, da sua majestade, de tudo que ele tinha com o Pai, e toma a forma humana e desceu até o vale da morte. E quando ele desce no vale da morte, ele quebrou os grilhões do inferno, os grilhões da morte e os grilhões do pecado que nos prendiam. Além de estarmos lá, nós estávamos acorrentados, presos num vale tenebroso, irmãos. Esta era a situação que nós vivíamos. Hoje não mais vivemos no vale da morte. Por quê, irmãos? Porque nós somos vivificados. Ele nos deu uma nova vida. Nós nascemos de novo. E agora, além de não estar mais no vale da morte, nós agora estamos nas regiões celestes, reinando com Cristo. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. É por isso que o diabo tem ódio de mim. É por isso que o diabo e o inferno têm ódio de você. Porque nós somos libertos do pecado. Nós somos libertos dos grilhões do inferno, da morte e do pecado. E o nosso nome está escrito no livro da vida. Nós reinamos com Cristo nas regiões espirituais. Nós somos ministros, sacerdotes, embaixadores, propriedade exclusiva de Deus, amados. Glórias ao nosso Deus. E em breve, o nosso amado, ele voltará para nos levar para habitar com Ele para todo sempre. Amém, querido? Exaltados por sua graça. Outrora éramos todos escravos do pecado. Tal qual seu povo no Egito, Deus nos libertou com braço forte. Além de sermos salvos, fomos exaltados sobremaneira pelo nosso Deus. Ele nos fez nação santa, propriedade exclusiva dele, povo seu e sacerdote real. O rei Davi usou de misericórdia para com Mefibosete, trocou-lhe as vestes e o pôs para assentar-se à sua mesa. Ele era aleijado dos 2 pés e neto de Saul. Deus, em Cristo Jesus, fez algo muito mais sublime. Ele nos adotou como filhos e nos concedeu as inúmeras riquezas da sua glórias. Aleluias! Santo é o nome do nosso Deus.
Eu faço uma analogia aqui, que nós éramos escravos do pecado, tal qual o povo judeu era escravo no Egito. E semelhante ao que Deus fez lá no Egito, Deus nos resgatou com um braço forte. Amém, querido? Mas não somente isso. Aprove a Deus que, além de sermos salvos, Ele nos exaltou sobremaneira. Por quê? Ele nos fez, irmãos, nação santa. Nós somos uma nação. Que nação é essa? A igreja do Senhor, nação santa, propriedade exclusiva dele, povo seu e sacerdote real. Olha a condição que Deus nos colocou. Éramos escravos do pecado. Hoje nós somos sacerdote real, propriedade exclusiva de Deus, povo seu. Eu olho aqui e me lembro do rei Davi, que pegou Mefibosete, que era filho de Jonatas e neto de Saul. Quando criança, na fuga, esse menino caiu e quebrou os 2 pés. Ele era aleijado e vivia escondido com medo de Davi tirar-lhe a vida. E Davi usou de misericórdia para com Mefibosete. Pegou aquele rapaz sujo, talvez maltrapio, trocou as vestes dele, colocou vestes, irmãos, de acordo com a realeza. Colocou Mefibosete para sentar-se à sua mesa e comer diariamente da comida do rei. Davi, ele deu bens, terra, propriedades para Mefibosete. Agora eu destaco que o nosso Deus, ele fez algo muito mais sublime, irmão. Deus, ele em Jesus Cristo, ele nos adotou como filhos. Davi não adotou Mefibosete, ele usou de misericórdia, mas Deus nos exaltou grandiosamente. Nós somos filhos de Deus e Ele nos concedeu inúmeras riquezas da sua glória. Aleluia! Uma das maiores riquezas que Ele nos concedeu, a maior, é que o nosso nome está escrito no livro da vida. Outra riqueza que Ele nos concedeu, nós somos selados com o Espírito Santo. Outra riqueza que Ele nos concedeu, Ele nos vestiu de veste de salvação, nos revestiu de poder, e nós somos sacerdotes real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, amado. Então Deus nos exaltou por sua graça, pela sua misericórdia. Meu irmão, quando você pensar em sair, quando você pensar em ceder ao pecado, lembra o que Deus fez por você. Davi pegou Mefibosete aleijado. Quem gostaria de colocar, era rei, colocar um aleijado para sentar na sua mesa. Todo dia vinha lá aquele rapaz meio manquitole de um lado e para o outro, aquela cena talvez deplorável, e Davi colocou aquele rapaz no lugar de honra. Meu irmão, a gente não era aleijado, não, a gente era leproso, fedorento, catinguento, caindo orelha, caindo nariz, caindo no dedo, caindo no pé, e Deus pega um leproso como eu e você e coloca para sentar à sua mesa e para reinar com ele, escreve o nosso nome no livro da vida, nos batiza com o Espírito Santo, troca as nossas vestes suja pela podridão do pecado e nos coloca vestes de salvação, e Ele vai e nos reveste com o Espírito Santo, com poder. Meu irmão, Deus, Ele nos exaltou sobremaneira, e em breve Ele voltará para nos buscar, para habitar com Ele. Aleluias, glórias ao nome do nosso Deus. A salvação não vem das obras. Nesse tópico, é um tópico fácil de aplicação, porque nós compreendemos que a salvação, ela não vem das obras, tá bom? A Bíblia, ela é enfática em dizer, Jesus diz, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, há duas condições.
Primeiro é arrependimento e crer no Evangelho. Agora, as boas obras, elas não salvam a ninguém. Então, irmão Mauro, eu não preciso fazer nada de bom, eu não preciso dar o dízimo, oferta, ajudar os necessitados, não. Quem é salvo, ele produz boas obras como uma característica própria daquele que nasceu de novo, meu amado. Então é isso que nós vamos analisar nesse tópico. Graça como meio de salvação. Se há salvação, implica em dizer que há uma condenação. Do contrário, qual seria a razão de uma salvação? O preço da salvação do pecador era tão alto que este não poderia pagá-lo, mas aprouve a Deus propiciá-la a todos indistintamente. A única condição é crer no sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. A salvação do juízo e condenação eterna é fruto da graça imerecida de Deus ao pecador confesso e arrependido. As boas obras não salvam, mas elas atestam a regeneração realizada por Jesus no pecador. Então nós vamos observar aqui que a graça como meio de salvação. Nós compreendemos que a salvação, ela é um dom de Deus. Agora nós precisamos entender, nós falamos muito de salvação, mas se existe uma salvação, a Bíblia trabalha com esse termo, se há uma salvação, é porque tudo me leva a compreender que há uma condenação, tá bom? Estavam todos condenados, sentenciados ao juízo final. E aprove a Deus, irmãos, enviar o seu Filho para salvar o pecador que estava caminhando para o juízo final. E só que o preço da salvação era tão alto, mas tão alto, que o pecador não tinha como pagar essa dívida. Vamos dizer que a pessoa cometeu um crime e ele precisa contratar o melhor advogado, que aquele advogado não perde nenhuma causa, e aquele advogado entra com habeas corpus para libertar aquela pessoa até que o processo chegue ao final e consiga provar a inocência ou conseguir a libertação do seu cliente. O que Deus fez? Jesus, ele é o nosso advogado. Ele pagou o preço, tá bom, meu querido? E qual o preço que era? Foi um preço pago com o sangue de Jesus. A única condição que Deus estabeleceu, irmão, para que o pecador confesso e arrependido escapasse da condenação e fosse salvo, é que ele cresce no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Tá bom, meu querido? Então, destaco que a salvação do juízo e condenação eterna é fruto da graça imerecida de Deus ao pecador confesso e arrependido. Irmão Mauro, essa graça, essa misericórdia é para todos? É para todos, irmão. Agora, a condição estabelecida é que esse pecador, primeiro, ele reconheça que ele é pecador. Ele reconheça o seu estado miserável. Segundo, que ele confesse o seu pecado. Ele se arrependa, aceitando a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Não existe aquela história que todos os caminhos levam a Deus, não, irmão. Não é todos os caminhos, não. Jesus, ele monopolizou esse negócio aí. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele diz, eu sou a porta. Para chegar até Deus, você tem que passar por ele. Ele deixou isso claro, ele monopolizou, ele não dividiu com Buda, ele não dividiu
com Mahatma Gandhi, ele não dividiu com Maomé, ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, irmão, e ninguém vai ao Pai. Mas a condição é o quê? Arrependimento, confissão, abandono do pecado e aceitação do seu sacrifício. Outra coisa eu destaco, as boas obras, elas não salvam. Não adianta fazer obra de caridade com o objetivo de ser salvo, como algumas pessoas que são do segmento espírita. Eu respeito, são cidadãos maravilhosos, conheço pessoas, tenho amigos que têm índole, que têm princípios, que zela pela família, mas eles acreditam que pelas boas obras, pela caridade, eles podem ser salvos. As boas obras, elas não salvam a ninguém. Então, a salvação, ela é um dom de Deus. Se o homem fosse salvo pelas obras, isso aí seria uma meritocracia do pecador. Mas a graça de Deus é um favor imerecido, não há mérito por parte do pecador. Agora, as boas obras, elas atestam que de fato houve uma regeneração. Ou seja, o que é regeneração? É aquilo que estava morto passou a ter vida. É aquilo que estava sem aparência de vida tomou uma nova forma. Então, as boas obras, elas atestam, aferem que aquela pessoa, ela realmente foi transformada pelo poder de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tá bom, meu querido? Então, você consegue entender? As boas obras não salvam, mas as boas obras, elas atestam que o pecador, ele agora foi transformado. Vou dar um exemplo aqui nos nossos dias, os testes do coronavírus. O teste do coronavírus, ele cura a pessoa do vírus? Não. Ele vai atestar que a pessoa possui o vírus, mas ele não vai atestar que a pessoa está liberta do vírus. As boas obras é como fosse o teste da salvação. Elas vêm confirmar que aquela pessoa de fato nasceu de novo para uma nova vida e produz boas obras decorrente da experiência dela com o Senhor Jesus. Agora, todavia, essas boas obras por si só, sem o sacrifício de Jesus, é a mesma coisa que enxugar gelo. Não vai resolver a situação do pecador. Obras como evidência da salvação. Zaqueu era odiado pelos judeus por ser um dos publicanos. Estes, por sua vez, eram conhecidos como traidores da nação e desonestos quanto à cobrança de impostos. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, todos protestaram fortemente. Porém, ninguém pôde contestar a salvação operada em sua vida. Ele decidiu livremente fazer doação de seus bens e restituir a quem tivesse dado algum prejuízo. As palavras de Zaqueu evidenciavam a sua mudança de vida, o abandono do pecado, da avareza, da vida de mentiras e trapaças. Aleluias! Glórias a Deus! Aqui nós vamos observar, meu amado, obras como evidência da salvação. Nós temos aí o episódio que envolve Jesus e Zaqueu. Jesus entrou na casa de Zaqueu, entendeu? Zaqueu estava na árvore, a multidão passando. Jesus não foi na casa de ninguém que estava no meio da multidão. Mas ele disse, Zaqueu, desce da árvore, convém eu ir à tua casa. Primeiro, a multidão ficou frustrada, decepcionada e irada. Falava, vem cá, eu vou atrás dele. Eu estou seguindo a ele, eu parei tudo para poder ir atrás dele. E ele vai entrar na casa desse miserável publicano. E Jesus, ele foi até a casa de Zaqueu.
E isso causou, irmão, murmuração, reclamação, o povo protestou, o povo reclamou, porque o povo tinha ódio de publicano. Porque o publicano, ele era judeu e ele recolhia impostos para o Império Romano. Então os publicanos, eles eram odiados. Mateus, ele era também um publicano. Então a fama dos publicanos está muito associado à fama de alguns políticos no Brasil, que estão envolvidos aí na operação da Lava Jato. É a fama de ladrão, que desvia recursos públicos, que pega além daquilo que a lei, a Constituição lhe assegura. Então Jesus entrou na casa deste homem. E todos reclamaram, todos contestaram, porque eles sabiam que, no meio dos judeus, eles consideravam o publicano, primeiro, como um traidor da nação, ele não era patriota. Segundo, oportunista, porque viram a oportunidade de fazer dinheiro através do Império Romano. Segundo, eles eram tidos também como desonestos quanto à cobrança de impostos. Se Roma mandava cobrar 20% do imposto, eles cobravam 30%, porque eles tinham o quê? O poder da caneta. Bom, da caneta não, né? O poder da lei, do Império Romano. E ai do miserável que não pagasse. Até Jesus pagou impostos, tá bom, meu irmão? Que ele mandou Pedro pegar as moedas na boca do peixe. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, irmão, eu fico imaginando as manifestações lá fora e as pessoas protestando fortemente. Diante daquele episódio, Zaqueu se depara com Jesus entrando na sua casa. Primeiro, ele jamais imaginou que Jesus entraria na sua casa. Ele jamais imaginou que Jesus primeiro olhasse para ele. Ele jamais imaginou que Jesus se dirigisse a ele chamando-o pelo seu nome, irmão. Jesus surpreendeu esse pecador. Jesus surpreendeu esse homem que era odiado. Então é por isso que eu falo, a gente tem que tomar cuidado para a gente não ser mero religioso, irmão. A gente for religioso, a gente quer sentenciar, a gente quer matar, a gente quer tomar o lugar de Deus e quer sentenciar o pecador, aquela pessoa que causa mal, que prejudica a nação, que é tido como ladrão, trapaceiro. A gente quer fazer justiça às vezes com a própria mão, mas Jesus entrou na casa dele. Por quê? Jesus queria mudar a história dele. Jesus não foi só na casa de Zaqueu. Jesus entrou no coração de Zaqueu. Zaqueu não abriu somente a porta da casa. Zaqueu abriu o coração para Jesus. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Zaqueu abriu não somente a porta da casa, mas ele abriu o coração. E a presença de Jesus, gloriosa, inesperada, alegrou tanto o coração daquele homem que trouxe para ele a convicção de pecado. Trouxe para ele a convicção do seu estado miserável. E em face daquele episódio, ele demonstra agora, irmão, evidências de mudança, evidência de transformação. João Batista, ele tinha um método para avaliar se alguém era crente ou não, se tinha sido transformado ou não. O método de João Batista é produzir frutos dignos de arrependimento. Então, João, que preparou o caminho do Senhor, o método dele é o seguinte, é as obras. Depois da conversão e a salvação, é que vai atestar se de fato essa pessoa nasceu de novo. E nós vemos isto em Zaqueu. Ele mostra não somente palavras, mas ele fala, olha, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E a quem eu tiver dado prejuízo, porque a minha fama é de ladrão, a minha fama é de roubar, a minha fama é de dar prejuízo, eu vou restituir 4 vezes mais. Meu irmão, aí Jesus diz que realmente houve salvação naquela casa, porque aquele também era filho de Abraão. O próprio Jesus testifica da salvação de Zaqueu. Então Zaqueu ele deixa para trás a vida de
amor ao dinheiro, avareza, e eu vejo muitos ministros hoje pegando o caminho contrário. Zaqueu abandonou o amor ao dinheiro, e tem muitos ministros do evangelho que estão apegando ao dinheiro, e por causa do dinheiro ele não sai da igreja, ele não larga o ministério, a presidência, ele não larga o cargo, está matando a igreja, mas ele tem amor ao dinheiro. Zaqueu largou a vida de engano, de mentira, de avareza e de trapaça. Meu querido, a evidência da salvação é mudança de vida e abandono do pecado. Há muitos que estão dentro da casa de Deus, que precisam rever seus conceitos, precisam rever seus valores. Será que, uma vez libertos, nós não nos permitimos ser escravizados novamente pelo diabo? Talvez o pecado que habitava na nossa vida era mais visível, mas existem pecados, irmãos, que se não forem confessados e abandonados, eles vão nos escravizar. Um deles é a avareza, o amor ao dinheiro, o amor aos bens, amor às coisas. E por causa disso, meu irmão, a igreja, para muitos vê a igreja ou vê em Jesus a galinha dos ovos de ouro, a oportunidade de fazer fama, sucesso, ganhar dinheiro e ter um império, e há muitos que estão tratando a igreja como se esta fosse um patrimônio pessoal. Eu conheço relato de pastor presidente que está causando maior briga no ministério, porque o infeliz recebe mais de 100 mil reais, coisa que nem o presidente da república recebe. Ele recebe 100 mil reais, mais os benefícios por fora. 100 mil reais. E os pastores puxa-saco, entendeu? Bajuladores, que dão a ele a base, a sustentação, corruptos também. Alguns recebem 50 mil reais por mês, enquanto o outro, que não faz parte do clube da mediocridade, recebe 2 salários mínimos. Então, meu querido, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, que o Espírito Santo de Deus complete em nossos corações aquilo que esse miserável pecador arrependido não pôde falar pelas suas limitações. Vamos orar ao nosso Deus? Eterno Deus, nós queremos te agradecer por mais esse dia, esta oportunidade, pelo estudo da tua palavra. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados a ti. Toma nossas vidas nas tuas mãos, Senhor. Meu Deus, nunca deixe nos esquecer de onde o Senhor nos tirou. Nós estávamos lá no vale da morte, nós estávamos lá no vale dos leprosos, amarrados, acorrentados nas pernas, nos braços, pelo pecado, pelo inferno, pelo diabo. Mas o Senhor desceu até o vale da morte, o vale dos leprosos. O Senhor nos tirou, quebrou os agrilhões, as correntes, as amarras do pecado, do inferno e do diabo, e nos fez reinar nas regiões celestes com o Senhor. O nosso nome está escrito no livro da vida. O Senhor nos fez nação santa, povo seu, propriedade exclusiva do Senhor, sacerdote real. Meu Deus, tal qual Davi fez com Mefibosete, usando de misericórdia. O Senhor usou muito além de misericórdia. O Senhor nos adotou como filhos, ó Pai. Leprosos, sujos, fedorentos, ó Pai. Mas o Senhor teve misericórdia da nossa vida. E hoje o nosso nome está escrito no livro da vida. Nós temos o Teu Espírito, nós somos vestidos com as vestes de salvação. Como diz a Tua palavra, sejam sempre brancas as Tuas vestes e jamais falte o azeite sobre a sua cabeça. É o que eu peço para cada irmão, cada irmã nesta hora. É o que eu peço para cada família. Meu Deus, da família Auxílio ao Mestre. Que as vestes sejam sempre brancas, ó Pai. E que jamais falte o azeite sobre as suas cabeças. Meu Deus, santifica-nos e liberta-nos, ó Pai. Não permita, meu Deus, que o pecado, as práticas mundanas
sejam introduzidas dentro da sua casa e que dentro da sua casa, meu Pai, haja corrupção, que haja o tempo para a palavra, o tempo para o mover e a ação do Espírito Santo. Abençoa a nossa nação, abençoa, meu Deus, o presidente, abençoa os seus ministros, estabeleça o teu querer, o teu propósito, que seja aniquilado, derrubado, frustrado todo intento de Satanás contra esta nação e contra os inimigos dessa nação, aqueles que querem ver a morte, que querem ver o caos, aqueles que querem viver como Zaqueu, roubando, enganando, trapaceando. Que a graça do Senhor seja sobre a vida deles, como foi para com as nossas vidas. Meu Deus, nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente. E em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Amém? Amém nada. Em caso de arrebatamento, nem eu e nem você estaremos aqui. Em caso de arrebatamento, eu te encontro por sobre as nuvens e lá no alto encontraremos o nosso Senhor Jesus. Fique na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus.